Bom dia, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro e esse é o culto matutino da Igreja do Parque. Nos reunimos de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, para juntos estarmos meditando na palavra de Deus, intercedendo uns pelos outros e começando o dia empoderados pelo Espírito para as lutas diárias que temos que enfrentar. Eu quero refletir com você sobre esse tema, descobrindo a porta das ovelhas. O texto de João capítulo 10, versículos de 1 a 2, que diz assim: Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. E aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus, ensinando para a multidão, ele usa uma parábola, uma metáfora, uma ilustração, a porta das ovelhas. Esse era um termo muito conhecido na época dele, mas para nós ele perdeu um pouco o seu sentido, um pouco da sua profundidade. Por isso nós precisamos redescobrir o que é a porta das ovelhas e qual a importância que ela tem para nós. A cidade de Jerusalém possuía 12 portas. Cada uma dessas portas traz uma abordagem completa sobre significados espirituais que estão profundamente ligados à simbologia da Cidade Santa. Então, Jerusalém não era só uma cidade, era um símbolo. Ela manifestava a intimidade, o relacionamento do povo com o seu Deus. E cada uma dessas portas, ela tinha uma simbologia. A grande maioria dessas portas eram grandes, eram suntuosas. Porém, a porta mais simples de todas, a porta mais estreita, era a porta das ovelhas, que ficava próximo do templo, por onde se traziam os animais para serem ofertados. Essa porta era pouco usada. Ela era usada apenas para aqueles que se dirigiam ao templo para prestar algum sacrifício ao Senhor. Por isso que essa expressão ela é altamente simbólica. Então, o que Jesus Cristo quis dizer quando ele diz: Eu sou a porta? João afirma assim, lá em João capítulo 10, versículos de 7 a 9. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Então Jesus Cristo, ele diz: Eu sou a porta. Ele se identifica totalmente com a porta das ovelhas, porque as pessoas precisavam entender qual era o significado de ter Jesus Cristo em suas vidas. Vamos ver alguns significados, então, para descobrirmos a porta das ovelhas. Primeiro, a porta das ovelhas era uma expressão messiânica. Ela fala da vinda do Messias, da vinda do Redentor. Quando você lê o texto de Neemias, capítulo 3, versículo 1, dizendo assim: o sumo sacerdote Eliasibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram as portas das ovelhas, e eles a consagraram e colocaram a porta no lugar. Durante o período do retorno do cativeiro babilônico, a primeira porta que foi restaurada em Jerusalém foi a porta das ovelhas. O povo passou 70 anos no cativeiro, oprimido, com a cidade de Jerusalém destruída, sem um rei para conduzi-las. Então, quando o povo retorna do cativeiro, eles retornam com toda uma expectativa de que a promessa, o povo retorna do cativeiro, e ao retornar, volta com a esperança de que a promessa feita por Deus a Davi, da restauração do trono de Israel, iria se cumprir. Então, ao construir a porta das ovelhas, a expectativa é que aquela porta seria a porta de entrada do Messias, que o Redentor iria passar por ali. E eles então passaram anos esperando e olhando ansiosamente para aquela porta, crendo que ali seria a porta de entrada daquele que viria redimir Israel. E Jesus Cristo então se coloca diante deles e diz: Eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o Redentor. Eu sou o Salvador. Por isso Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A metáfora de vir ao Pai é a porta que conduz para o templo, que conduz para a intimidade com Deus. Jesus Cristo, ele diz: eu sou o único que pode fazer a comunhão, restaurar a ligação entre você e Deus. Creia em mim. Nós precisamos olhar e crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. Uma coisa interessante é que das 12 portas que havia em Jerusalém, apenas uma foi consagrada.
E a que foi consagrada é a porta das ovelhas. Por isso que a figura que Jesus Cristo usa aqui traz um significado tremendo para nós. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. As ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que a porta das ovelhas, ela tem também um sentido de refrigério, de compaixão. João capítulo 5, versículos 2 e 3 diz assim: há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, e tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos, e eles esperavam o movimento nas águas. Na porta das ovelhas foi colocado um tanque, e esse tanque foi cercado por 5 varandas, 5 alpendres. E as pessoas, quando vinham do deserto, cansadas, suadas, elas paravam naquele lugar. E ali elas podiam se refrescar, elas podiam descansar, elas podiam se lavar das impurezas do caminho, para que pudessem entrar em Jerusalém limpos, purificados. Esse lugar é chamado de Betesda. Betesda quer dizer a casa da misericórdia, a casa da compaixão. Então a única porta que tinha esse cuidado era a porta das ovelhas. Ali era lugar de descanso, ali era lugar de refrigério, ali era lugar de proteção, ali era lugar de purificação. Jesus, ele vem para nos limpar, para nos lavar, para nos purificar. Ele vem para nos dar refrigério, para manifestar compaixão e graça. Ele diz assim: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma. No meio de todas as lutas e batalhas da nossa vida, no meio do deserto da nossa existência pessoal, Deus coloca Jesus Cristo como refrigério, como lugar de descanso. Nele, nós somos renovados no nosso relacionamento com o Senhor. O terceiro significado que existe para a porta das ovelhas é uma expressão de cuidado e proteção. Porque quando Jesus Cristo fala, eu sou a porta, ele estava trazendo também à mente dos judeus uma metáfora muito forte, uma simbologia muito forte, porque as ovelhas eram guardadas no aprisco, e o aprisco era feito de um muro de pedra circular, onde as ovelhas eram guardadas para serem protegidas dos ladrões, dos salteadores, dos predadores. E esse muro, ele tinha apenas uma entrada, e nessa entrada não tinha porta, porque era ali que o pastor dormia. Ele colocava as ovelhas dentro do aprisco, deitava ali naquela porta, porque qualquer predador, qualquer salteador, qualquer ladrão que viesse para roubar as ovelhas tinha que passar primeiro pelo pastor. Por isso Jesus Cristo acrescenta: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário, quando ele vê o lobo, ele foge, mas o bom pastor, ele está ali para dar a sua vida e resgatar as suas ovelhas. Queridos, Jesus Cristo, ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, e ele é o nosso protetor. Em João 10:10 ele diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Jesus veio ofertar vida, veio entregar-se por nós. Ele é o cordeiro do sacrifício que vai passar pela porta das ovelhas, para substituir o nosso pecado e nos proteger. Em Jesus nós temos proteção contra as investidas de Satanás. É Ele que repreende o inimigo, é Ele quem muda a nossa história, é Ele quem nos dá proteção contra as intempéries, contra as opressões do mundo. Nele nós estamos seguros, Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Por isso, nós precisamos vir até Jesus Cristo, crendo nele como Senhor e Salvador, entregando a Ele nossas vidas para que Ele possa restaurar e confiando na sua proteção, no seu cuidado, na sua segurança. Jesus é quem nos guarda. Ele é o nosso bom pastor. Uma outra coisa interessante em relação à porta das ovelhas é que a porta das ovelhas, por ser a mais estreita e ficar pela banda do deserto e dar de fundo para o templo, era a porta menos usada. E aí Jesus Cristo, ele usa essa porta mais uma vez para falar sobre o nosso comprometimento de caminhar na sua presença.
Ele diz assim: porque é largo, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, muitos são os que entram por ele. Porém, a porta para a salvação é estreita e poucos são que a encontram. A porta estreita é a porta das ovelhas. Enquanto as outras portas eram suntuosas e davam para a entrada principal e davam para a avenida central de Jerusalém, ou então levavam até o mercado, era a porta dos comerciantes. Jesus, ele diz, a porta que vai te conduzir para a presença do Senhor é a porta estreita, é a porta das ovelhas, é a porta que leva para o templo, é a porta que leva para a reconciliação. Poucos são os que entram por essa porta. Nós precisamos entender que para seguir a Jesus Cristo, nós precisamos de abrir mão do nosso ego, do nosso eu, da nossa prepotência, dos nossos sonhos pessoais, do nosso egoísmo, para nos entregar completamente nas mãos dele. A humildade precede a vitória. Por isso, entregue sua vida nas mãos do Senhor. Creia nele como Senhor e Salvador, porque nele nós encontramos redenção, refrigério, segurança, proteção. Que Deus nos abençoe assim, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua compaixão. E queremos pedir a Deus que o Senhor possa a cada dia nos conduzir na tua presença. Ó Pai, confiando integralmente no Senhor, te confessando como o Salvador de nossa vida. E, ó Deus, nos comprometendo em estarmos vivendo seus princípios e valores. Ó Pai, que a nossa história seja uma história de submissão, de entrega, e que nós possamos experimentar a plenitude daquilo que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Guarda-nos assim, ó Deus, proteja-nos e ampara-nos, ó Pai, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sou o pastor Osias Lima Ribeiro, esse é o culto matutino da Igreja do Parque. A Igreja do Parque fica aqui no Parque Residencial Laranjeiras, no município de Serra, Espírito Santo, na rua Pablo Picasso, número 70. Estamos aqui para abençoar a sua vida e cuidar de você e da sua família. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, eu queria te pedir, por favor, se inscreva e você vai estar nos ajudando a impulsioná-lo e a alcançar mais pessoas com essa palavra, com essa reflexão. Se você já está inscrito, não se esqueça de dar o seu like, de comentar e de compartilhar, porque você também vai estar nos abençoando poderosamente com isso. Que Deus te dê um dia exponencial. Um beijo no seu coração e nos vemos segunda-feira mais uma vez, tá bem?